Quero aproveitar que os irmãos estão de pé. Peço que abram comigo a palavra de Deus no tema proposto, Ezequiel, capítulo 47. Som. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo de número 47. A gente vai fazer uma leitura participativa. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os pares. Amém? Combinado? Ezequiel, capítulo de número 47. Estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 12. Depois estaremos lendo o versículo 22 e o 23. Quantos acharam, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, ele me levou novamente à porta da casa. E eis que as águas surgiram por debaixo da soleira da casa em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam de debaixo do lado direito da casa, ao lado sul do altar. 2. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. As águas estavam pelos tornozelos. Em seguida, ele mediu 1000, e este era um rio pelo qual eu não conseguia atravessar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pela qual não se podia atravessar. Ora, quando eu havia retornado, eis que, na ribanceira do rio, havia muitas árvores, de um lado e de outro lado. 8. Então me disse: essas águas saem para a região oriental, e descem na campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Aleluia. E sucederá que cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão lá, porque serão curadas, e cada coisa viverá por onde este rio vier. 10. Será também que os pescadores estarão junto dele. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus lugares enlameados e os pântanos não serão curados, eles serão dados ao sal. 12. Vamos de novo, no 3. 1, 2, 3, vai. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo.
Ó, que coisa maravilhosa. Agora vamos ler o verso 22 e o 23 para encerrarmos, amém? Eu vou ler o 22 e os irmãos o 23. Diz assim: E sucederá que a dividireis por lote por herança a vós, e aos estrangeiros que permanecem temporariamente entre vós, que gerarão filhos entre vós, e eles serão para vós como os nascidos na terra entre os filhos de Israel. Eles terão a herança convosco entre as tribos de Israel. Versículo 23. E será que na tribo inteira peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Jeová. Aleluia. Irmãos, pode tomar o seu assento? Eu quero aqui fazer os meus agradecimentos. Quero louvar ao Senhor por esta oportunidade. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, nosso irmão Micael, louvar a Deus pela sua vida, que nos fez convite. Fiquei muito feliz porque se tem uma coisa que eu amo, irmão, é fazer exposição bíblica. E eu fiquei muito feliz com o convite. Foi o primeiro convite que eu recebi para estar trazendo um estudo em uma escola bíblica. Eu dou aula lá na minha igreja para os jovens, mas assim, em outra igreja, primeira vez. Deus continue abençoando poderosamente toda a liderança. O pastor Jairo, Deus continue abençoando poderosamente. Amém? Quantos aqui estão dispostos a ouvir a palavra do Senhor, a estudar um pouquinho a palavra de Deus? Amém. Então, eu gosto, irmão, da participação. Então, uma hora ou outra, eu vou pedir para um jovem aqui corajoso para estar me ajudando a ler um texto, para estar participando. Amém? Então, peço que os irmãos interajam comigo. O capítulo 47 de Ezequiel, ele é um dos textos mais simbólicos, por que não dizer um dos mais visionários do livro. Inserido no contexto das profecias de restauração e esperança dirigidas ao povo de Israel após o exílio babilônico. O livro de Ezequiel foi escrito por volta do século 6 a.C. Transmite mensagem de julgamento divino e também uma futura restauração. E alternando entre advergências severas contra o pecado e também visões detalhadas da renovação espiritual e social do território de Israel. Especificamente, o capítulo de número 47 se insere na segunda parte do livro, que apresenta visões de restauração do templo. Como a gente viu nos primeiros versículos, vai falar que flui uma água diretamente do trono. E essas águas, elas curam por onde elas passam. O capítulo começa com a visão do rio que flui do templo. Um elemento altamente simbólico que representa a vida, purificação e a presença restauradora de Deus. O profeta Ezequiel, ele descreve a água saindo do templo, inicialmente rasa, mas essas águas, elas vão crescendo gradualmente até se tornar um rio tão profundo, que ele fala que não tem como nem atravessar aquele rio, porque é uma imensidão de rio. Eram muitas águas. Essa água, ela simboliza não apenas o fluxo contínuo da graça de Deus, mas também a transformação espiritual e material que ele traz ao povo, refletindo a promessa de que, mesmo após o julgamento, Deus oferece abundância, cura e fertilidade à terra. Deus é misericordioso, que mesmo apesar do julgamento, depois Deus restaura a nação de Israel. Além da simbologia da água, o capítulo detalha a renovação ecológica e também social de Israel. A visão mostra que o rio, ao alcançar o Mar Morto, o Mar Salgado, transforma suas águas salgadas em águas vivas, águas potáveis, possibilitando a vida de peixes e a prosperidade de vegetação. Esse aspecto tem múltiplas interpretações. Teologicamente falando, indica que a presença de Deus tem o poder de transformar, capacitar e também tem o poder de curar até mesmo aquilo que parece totalmente corrompido, que não tem mais jeito.
Outro elemento importante do capítulo é a divisão da terra entre as tribos de Israel, detalhada na segunda parte do texto, a partir do versículo 13 que vai até o 23. Essa divisão não é apenas geográfica, mas também teológica, indicando que a restauração não será apenas espiritual ou apenas um ato simbólico, mas também concreta e material. Cada tribo recebe uma porção garantindo justiça, equilíbrio e ordem, refletindo o ideal de uma sociedade organizada sob a orientação divina. Essa pequena introdução nos ajuda a compreender um pouquinho do texto a qual nós estamos inseridos. Agora a gente vai entrar na parte do desenvolvimento. A gente vai começar falando da parte do rio que vai fluir diretamente da onde? Estão ligados, hein? Bora lá. Que flui diretamente da onde? Do tempo. Amém? Guardar isso aí? É importante guardar essa informação que a gente vai usar lá na frente. Tá. O verso de número 1 até o verso de número 2, a gente observa que a água sai do templo. A vida verdadeira flui da presença de Deus. Amém? Então, a vida verdadeira flui da onde? Da presença de Deus. Será que tem algum católico aqui? Tem não, né? Se tiver, eu vou falar do mesmo jeito. Então, a verdadeira vida não flui de Maria, irmão. A verdadeira vida não flui dos santos. A verdadeira vida, ela flui diretamente de Deus. É de Deus que vem vida. Amém? Então, vamos lá. A partir do versículo de número 3 até o verso de número 5. A gente observa um rio que aumenta gradualmente, que vai aumentando aos pouquinhos. A gente observa que o profeta estava lá, aí tinha um homem que tinha um objeto que media. E a palavra nos diz o seguinte, que ele mediu 1000 côvados. Isso equivale a mais ou menos 500 metros. Então anda. Ele foi andando. Aí a palavra nos diz que estava batendo no tornozelo, estava no iniciozinho. Aí aquele homem mediu mais 1000 côvados, 500 metros. Aí as águas já estavam batendo no joelho. Mediu mais 1000 côvados, as águas estavam batendo no lombo. Aí mediu mais um pouquinho. Aí ele diz que era tão grande, tão grande, tão grande, que não podia mais passar do jeito que ele estava passando. Ele estava caminhando com as próprias pernas, mas agora não. Só era possível passar através do nado. Amém? Então vamos lá. Primeiro, as águas estavam batendo aonde? No tornozelo, certo? Certinho. Estava batendo no tornozelo. Isso simboliza os primeiros passos de fé. Tem algum novo convertido aqui? Alguém que está iniciando na fé? Ali, ó, nossa irmã ali que cantou. Iniciando na fé. Pode ser que as águas estejam batendo no tornozelo ainda. É o primeiro amor. É o início de tudo. As águas estão batendo ali. É o momento em que a pessoa começa a confiar em Deus. Ela começa a se entregar para Deus. Ela já estava fora, ela já começou a entrar na água. Está ali no início. Ela está começando a sua caminhada. Começa a reconhecer a presença de Deus na vida dela. Fé inicial. Passos pequenos, mas são passos firmes. Diga comigo, são passos firmes. Vamos de novo. São passos firmes. Amém. Tem que estar firme, viu? Depois dessa fase inicial, o primeiro amor. Ô, irmão, às vezes eu sinto muita vontade do meu primeiro amor. Porque é a fase onde a gente quer estar em tudo na igreja. Se tem culto na segunda, nós está na segunda. Se tem culto na terça, nós está na terça. Nós está na quarta, na quinta. Você viu que ela recebeu a segunda oportunidade sem reclamar? Recebe a oportunidade 5 vezes no culto, tá nem aí. Quer adorar a Deus. Então é o momento que ele está fervoroso ali, ele está convicto, está firmado. Está no início. Mas vamos lá, começa a aprofundar mais um pouquinho. A vida cristã começa a dificultar mais um pouquinho. Calma aí, não é para ficar aí não é só no bem bom não, vem mais um pouquinho. Mede mais um pouquinho. Agora as águas estão batendo aonde? Hã? No joelho. E quando fala de joelho, a gente logo lembra de? Perfeito, os irmãos estão afiados.
Logo a gente lembra de oração. Agora é o momento que o crente começa a se aprofundar mais ainda na oração. As águas começam a bater no joelho. Vida de oração e também de submissão. Momentos em que nos ajoelhamos fisicamente ou espiritualmente diante de Deus, reconhecendo nossa dependência. Por que eu disse fisicamente e também espiritualmente? Porque tem gente que, infelizmente, não vai conseguir ajoelhar por uma questão de saúde. Mas o seu coração está ajoelhado diante de Deus. Então, tem muita gente que diz, eu não concordo muito, que a única forma certa de orar é de joelho. Não necessariamente. Porque na palavra de Deus, na Bíblia, a gente vê homens que oram deitados. A gente vê homens que oram sentados. A gente vê homens que oram de joelhos. A gente vê homens que oram em pé. E Deus responde do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o mais importante não é eu estar fisicamente ajoelhado. O mais importante é eu estar com o meu coração ajoelhado diante da presença do Senhor. Então é muito importante, irmãos, falarmos acerca da oração. Sabe por quê? Porque não existe vida cristã sem oração. Jonathan Edwards, muito conhecido, ele dizia o seguinte, que a oração, ela é tão importante, mas tão importante, que ele compara a oração com uma respiração para o corpo humano. Então ele diz, em outras palavras, ele diz que a oração é como se fosse o oxigênio que nos sustenta. É como se fosse o oxigênio que nos sustenta. Então o crente não pode deixar de orar. Bora se aprofundar mais um pouquinho. Se você não está tendo vida de oração, o Senhor te convida a sair lá do tornozelozinho, lá do tornozelo, onde você não tem muito costume, o joelho dói quando você ora 5 minutinhos, o joelho já começa a doer, já quer levantar. Não, Senhor, não dá mais certo não. Dá certo sim, pode ir. Agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Bora ver se tem alguém corajoso aqui que vai responder. Qual é a forma melhor? Qual é a melhor forma da gente conhecer uma pessoa? Diálogo. Aqui, nosso irmão corajoso aqui, ó, falando. Diálogo. Não é? Você vai conhecer uma pessoa como? Não é conversando com ela? Sim? Sim ou não? Sim. Com Deus não é diferente. Como é que você vai conhecer Deus, irmão? Como? É conversando com Ele. É orando. É você se derramando diante do Senhor. Orando. Conversando com Deus. Tem crente dentro da igreja. Crente, eu digo crente porque frequenta, está aqui, aceitou Jesus, mas não sabe quem é o Deus dele. Por quê? Porque não conversa com Ele. Conversa uma vez no ano, acha que já está bom. Conversa uma vez no mês, acha que já está bom. Mas não é bem assim. Precisamos voltar para a prática da oração. Amém? Então vamos lá. Vamos andar mais um pouquinho nesse rio? E o anjo, o homem que estava lá, com cordão de medir, mediu mais 500 metros. As águas que batiam nos joelhos, agora está batendo aonde? Hã? As águas estão batendo aonde? No lombo. E quando as águas batem no lombo, pode simbolizar força e preparo para servir. Então o crente saiu dali, onde as águas estavam batendo no tornozelo. Já tem um pouquinho de caminhada cristã. Caminhou mais um pouquinho. Bateu no joelho. O cara está ali orando. O jovem está ali orando. A irmãzinha está ali orando. Derramando, gastando tempo com Deus. Só que agora, ela não quer mais ficar só na prática da oração. Será que tem alguma coisa aqui para me fazer na igreja? Será que dá certo eu ler um texto lá na frente? Expressar um pouquinho? Já começa a acender aquela chama dentro dele de querer falar de Deus, de querer fazer a obra, de querer cantar, de querer tocar. Não é assim, pastor? Ó, você viu o pastor falando, né? Aqueles que mais fazem a obra. É por isso que a maioria dos jovens caça o meio de tocar logo uma bateria, né? Então é aquele momento em que cresce aquele fervor dentro dele de querer fazer a obra de Deus. As águas estão batendo aonde? No lombo. Força espiritual, maturidade para servir a Deus e ao próximo. Porque crente que ora é desse jeito. Ele vê um irmãozinho que está fraco do lado dele, ele não fica parado. Irmão, você precisa de ajuda?
Irmão, estou observando que você tá faltando muito aos cultos. Você faltou domingo passado. O que está acontecendo? Ele já começa a querer fazer a obra de Deus. Porque fazer a obra de Deus, eu vou frustrar muitos aqui agora. Fazer a obra de Deus não é só você pregar. Não é só você cantar. Quando você ora pela vida do seu irmão que está do teu lado. Quando você chega lá para conversar, ver o que ele tem. Qual a ajuda que ele precisa. É obra de Deus. O irmão que gosta de organizar a igreja, deixar os bancos no lugar, né, de limpar ali os instrumentos, limpar a igreja, é obra de Deus. Então a obra de Deus, ela é muito mais extensa do que muitos imaginam. Vou fazer a obra de Deus, vou cantar, eu só faço a obra de Deus se eu cantar, né? Eu só faço a obra de Deus se eu for lá na frente pregar. Olha o tanto de alma que tem aí fora para você pregar. As águas estão batendo aonde? No lombo. A água cobre a cintura, indicando que agora não podemos mais manter controle total. Precisamos confiar em Deus para nos sustentar. Você percebe que quanto mais ele caminha, mais é difícil para ele poder caminhar com seus pés? Porque quanto mais a gente se aprofunda, mais dependemos da presença de Deus. Só que agora, as águas estavam cobrindo o profeta completamente. Ele estava no nível que agora não eram as próprias pernas dele que levavam. Agora eram as águas. As águas que simbolizam o Espírito. Quando estamos totalmente imersos, mergulhados. Sabe o que acontece? Um jovem corajoso. Abre para nós. João capítulo 3. Vamos lá. João capítulo 3, versículo 8. E lê em voz alta aí para nós. Vamos ver o que acontece quando estamos totalmente mergulhados. Pode ler, irmão. Não tenha vergonha não, viu? Eu quero que os irmãos participem. Se tiver uma pergunta para fazer, pode perguntar. Se eu não conseguir responder, o Micael está aqui, ele responde tudo. Aleluia. João capítulo 3. Ó. E ouves a sua voz, mas não sabeis do onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha só. A gente vê o vento soprando, só que a gente não sabe de onde o vento vem, nem para onde ele vai. O que diz no final? Assim são todos aqueles que são guiados pelo... É o Espírito que guia. É o Espírito que guia. Agora não é mais a minha vontade, é a vontade dele. Agora não é mais o meu querer, agora é o querer dele. Agora não é mais do meu jeito, agora é do jeito dele. É ele quem vai te guiar. Então vamos lá. Águas profundas. Entrega total. Confiança completa em Deus. Então é totalmente. Não é mais só os 10%. Não é só mais 20%. Não é 30%. Não é só metade de mim. Não é só 70%. Pasmem. Não é só 99,9%. 100%. Completamente entregue. Aqui a água é tão profunda que exige total entrega, simbolizando a fé plena, sem reservas. Representa momentos em que Deus conduz a vida do crente em total confiança, mesmo sem compreender todos os detalhes, porque nem sempre você vai entender o agir de Deus. Tem um negócio que eu fiz no início do ano, que lá tem um projeto na nossa igreja. O nome é Projetando 2000. Aí depende do ano, né? Esse ano foi 2025. Projetando 2025. E o pastor disse o seguinte: olha, os irmãos vão escrever no papelzinho o que vocês querem que Deus faça na vida de vocês esse ano. Aí eu fiz um negócio, irmão, que eu me arrependi depois. Eu coloquei no papelzinho bem assim: Senhor, eu quero que esse ano seja feita a tua vontade e nada além da tua vontade na minha vida. Irmão, só foi eu colocar aquele bilhete na caixinha que veio coisa que eu falei: Senhor, misericórdia, tem como eu pegar aquele papel? Porque a gente não entende no início. É verdade.
Nada faltará. Realmente, nada faltará mesmo. Não faltará tribulação, não vai faltar luta. Então, às vezes a gente não entende o agir de Deus na nossa vida. Vai ser assim muitas vezes. Eu falei, Senhor, mas misericórdia, por que o Senhor está permitindo isso? Só que no final a gente entende, Deus mostra o porquê que Ele fez aquilo com você. Por que Deus permitiu aquele processo na sua vida? Amém? E tem outra coisinha. A nossa vontade pode até parecer boa, mas no final pode não ser tão boa assim. Mas a vontade de Deus, agora eu quero que você me ajude. A vontade de Deus, ela é? É isso aí. Então, quando você estiver totalmente mergulhado, nada de questionar Deus. Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Senhor, por que o Senhor acabou com esse namoro que eu gostava tanto dele, dela? Por que o Senhor fez isso, Deus? Por que o Senhor me tirou daquelas amizades? Senhor, por que o Senhor fez isso na minha vida? Fez esse reboliço todinho, perdi o emprego e às vezes o emprego estava te afastando de Deus. Senhor, por que o Senhor fez isso, fez aquilo? Mas no final ele mostra o porquê que ele fez aquilo tudo. Amém? Então, quando nós estamos totalmente mergulhados e dependentes, o controle está nas mãos. Será que você está disposto a mergulhar? Vamos caminhar com o tempo, não espera. Eu queria que alguém... Vou pedir 2 candidatos, tá? Um candidato leia o versículo de número 8 do texto. Versículo de número 8. E outro leia o versículo de número 9. Amém? Então tá. Alguém? Candidatos? O primeiro está aqui. Mais um? Aqui, ó. Pronto. O 8 e o 9. Leia para nós. Então me diz, estas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Glória a Deus. Verso de número 9. Será que toda criatura vivente que viver por onde quer que entrar, esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, viverá tudo por onde quer que entrar essa vida. Aleluia. Então a gente observa que as águas estão trazendo vida. Por onde ela passa, o texto diz, ela leva vida. Gravaram isso aí? Gravaram isso aí? Então vou pedir para que os jovens respondam em alto e bom som. O que as águas faziam? Calma aí, vamos de novo. O que as águas faziam? Traziam vida. Aleluia. Então as águas iam, imagina comigo, as árvores que estavam meio murchinha, caída, água passando, e elas... O mar morto, água salgada, não servia para nada. A água passou por lá, o rio. Então por onde as águas corriam, por onde as águas passavam, traziam vida. Eu estava lá em casa, meditando no texto. E o Espírito Santo falou comigo. Falei, Senhor, o que significa isso aqui, Deus? O que simboliza esse rio? Por onde esse rio passa, ele traz vida. O que simboliza, Senhor? O Espírito falou comigo. Isso aponta para Cristo. Falei, Senhor, como assim? Porque por onde Jesus passa também... Aquilo que está morto, aquilo que parece irreparável, Jesus traz vida. Jesus traz vida. Jesus traz vida. Só que eu disse para você o quê? Que as águas simbolizam o Espírito. Vamos lá, irmão. Bora gravar isso aí. Bora anotar no celularzinho aí. Mas não é para entrar no WhatsApp não, viu? Bloco de notas, você anota aí. Então eu falei para vocês que a água simboliza o Espírito. Mas o Espírito falou para mim que era Cristo. Então como é que a gente vai resolver isso aqui? Vamos lá. Bora ver se tem um jovem aqui muito bom de Bíblia. Eu tenho certeza que tem. É relatado algum milagre que Jesus fez antes dos 30 anos? Não. Só que aconteceu algo. Capítulo 3 de Mateus. Que João Batista estava batizando. Aí ele apontou, eis que vem lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus foi batizado, o que acontece? Os céus e o rio. Bora ver se os jovens estão ligados. O céu se abriu e o Espírito desceu em uma forma corpórea de pomba. A partir daquele momento, por onde Jesus passava, as águas curavam. Jesus curava pelo poder do Espírito. A água estava dentro de Jesus. E essa água fluía. E por onde essa água passava? Por onde essa água passava, havia vida. Havia vida. Havia vida. Assim como o rio Ezequiel começa a fluir do templo, a unção do Espírito começa a fluir em Cristo, o verdadeiro templo de Deus. Jesus só começou a operar milagres depois que o Espírito Santo veio sobre ele. Agora eu faço uma pergunta. Antes, Jesus podia operar sim ou não? Sim, ele é Deus. Só que ele veio para mostrar o exemplo para nós de como deveríamos proceder. Só estamos capacitados, verdadeiramente, para fazer a obra quando recebemos o rio fluindo dentro de nós. Isso está na Bíblia? Tá. Vamos lá. Quem é que convence o homem do pecado? O Espírito. É ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora vai lá tu, prega lá fora o seu Espírito, para ver se alguém é convencido. Só estamos aptos quando o rio começa a fluir dentro de nós. Aleluia. Está na hora de sair do raso. Está na hora de sair do raso. Eu disse o quê? Que por onde Cristo passava gerava vida. Só que é o seguinte, Jesus não cuida apenas do teu espiritual, porque somos compostos de espírito, alma e corpo. Jesus cuida dos três. Espírito, alma e corpo. Jesus gerava vida primeiro no corpo. Cura física. Mateus capítulo 8. Jesus cura um leproso, que diz o seguinte: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus disse: ser puro, ser limpo. E a água foi fluindo. E a água foi fluindo. Mateus capítulo de número 9. Aparece uma mulher que tinha uma hemorragia. Os médicos não conseguiram dar jeito. Gastou tudo que ela tinha com a medicina. Mas ela viu de longe um rio fluindo de Jesus. E ela disse: se eu somente tocar nas suas vestes. E a palavra nos diz que ela tocou na orla de Jesus. O rio fluiu. E ela foi curada. E ela foi curada. Marcos capítulo de número 2. A gente observa que a água também vai fluindo. Tem um paralítico ali perto. Jesus diz: toma a tua cama. Levanta-te. Vai para a tua casa. E anda. Por quê? Porque por onde Jesus passa, tem que ter cura. Por onde o rio flui, tem que ter milagre. Em Lucas capítulo 18, tinha um cego, que era conhecido como cego de Jericó. Ele não viu, porque estava limitado. Mas ele ouviu falar que o rio estava passando por ali. E quando ele sabe desse ocorrido, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A água flui novamente de dentro de Jesus e cura aquele cego. Jesus curou o corpo, mas não somente o corpo. Jesus também curou a alma, restaurando identidades, restaurando corações, pessoas que estavam à parte da sociedade. João capítulo de número 4, perfeito exemplo. Mulher samaritana. Jesus oferece água viva para aquela mulher, que satisfaz a sua alma para sempre. João capítulo 8, quem lembra? Da mulher que foi pega no ato de adultério. Levaram aquela mulher para Jesus, que aparentemente não tinha mais jeito para a sociedade. Para a sociedade não tinha mais jeito. Mas para Jesus tem jeito. E agora Jesus, o que a gente vai fazer com essa mulher? Apedrejar, conforme a lei, né?
Vamos, mas é o seguinte. Vocês podem tirar a pedra aí. O primeiro aí, que nunca pecou, que não tem pecado, já pode arremessar a primeira pedra. Foi soltando a pedra um por um. Um por um. Jesus olhou para aquela mulher e falou: onde estão os teus acusadores? Sumiu tudo? Não te acusaram? Eu tampouco te acuso. Vai, mas não peques mais. A água trazendo vida. É a água trazendo vida. Mas não somente o corpo e a alma. Cristo também cuidava do espiritual. Porque essa água que flui, ela cuida de tudo. Jesus gerava vida no espírito. Salvação e também ressurreição. Capítulo 23 de Lucas. No capítulo 23, versículo 23. Jesus estava na cruz, irmão. Jesus estava na cruz. Tinha 2 malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Um deles olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. A água fluiu. Ainda hoje estarás comigo no meu reino. Oh, glórias a Deus. Por onde Jesus passava, por onde o rio passava, o morto se levantava, o doente era curado, o perdido era salvo, o pecador era perdoado, o morto era ressuscitado, o enfermo era curado, dignidade de pessoas eram restauradas. Essa é a água que flui do trono de Deus. Agora vamos lá? Eu peço que alguém já deixe aí na agulha. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19. Deixa na agulha aí para nós. Tem como colocar aqui no slide? Quem está cuidando do slide? Coloca lá para nós. Pronto. 6:19. Agora olha para mim, olha para cá, em nome de Jesus. Não se distraia não. Vamos lá, aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Lembra que eu disse que as águas fluíam do templo? Eu falei que era para você guardar, que a gente ia usar depois. Água flui da onde? Do templo. Olha o que diz aqui, ó. Vamos lá. Alguém lê aí para nós. Ou não sabeis o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É o quê? Meu Deus, aleluia. E o rio fluía da onde? Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo. A água está fluindo dentro de você, irmão. Essa água que cura, essa água que levanta, essa água que traz salvação está fluindo dentro de você. Olha o que diz João capítulo de número 7, do versículo 38 ao 39. Quem crê em mim, do seu interior correrão rios de águas vivas. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu imagino Jesus dizendo: esse rio não vai fluir só em mim. Eu imagino ele olhando para aqueles que estavam ali reunidos. Esse eu parafraseando, viu, irmão? Não foi desse jeito que ele falou, não. É só um pensamento meu mesmo, mas que não fere o texto. Esse rio não vai fluir somente em mim. Não. Ficar em Jerusalém. Até que do alto corram os rios e desça sobre vós. Mas não vai ficar só dentro de vós esse rio, não. Vai para Jerusalém, Samaria, na Judeia, até os confins da terra. Essa água não tem que curar só você. Essa água tem que curar quem está perto de você. Esse rio vai fluir de forma que vai trazer vida. Aleluia. Olha para cá. Olha para cá em nome de Jesus. De forma simbólica. O Espírito que habita em nós pode trazer vida para aqueles que estão espiritualmente mortos. O que é que nós estamos esperando, irmão? Olha o tanto de pessoas mortas aí fora,
tanto de pessoas que precisam de você, que precisam de nós. Tem um rio correndo dentro de você e você não transborda esse rio. Então a gente observa que o rio traz vida. Vamos lá mais um pouquinho. Coloca o versículo de número 12 aqui para nós, de Ezequiel 47. E alguém vai ler para nós aí o versículo de número 12. 47 de Ezequiel, versículo 12. Bora lá, alguém? Lê para nós. Junto do oliveiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Os seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de alimento. Aleluia. Então vamos lá, irmão. Eu quero saber quem está comigo ainda. Diga amém. Glória a Deus. Ninguém levantou para ir no banheiro ainda. Glória a Deus. Vamos lá. Versículo de número 12 diz o quê? Que as árvores dão frutos. Árvores dão frutos todo mês. Amém? Então todo mês elas dão frutos. Suas folhas curam. A vida no Espírito produz fruto contínuo e traz cura. Então a água passa dando vida às árvores. Essas árvores vivificam e começam a dar frutos. Quem aqui foi vivificado por Jesus aqui? Eu só quero saber. Esse rio passou por você, trouxe vida, trouxe cura. Então está na hora de produzir frutos. Está na hora de produzir frutos para o reino de Deus. E o que é dar frutos, Natan? Numa visão bíblica. Seja mais claro, preciso, porque a gente vê todo mundo falando, tem que dar fruto, irmão, tem que dar fruto. Mas ninguém sabe que fruto é esse. Ninguém não, tem gente que sabe. Mas a maioria não sabe. Que fruto é esse que a gente tem que dar? Numa visão bíblica. Primeiro, viver em Cristo e produzir resultado. Amém? Capítulo 15 de João. Abre para nós. É ela que vai abrir ali no slide. Capítulo 15 de João, versículo 5. Coloque para nós. O primeiro fruto que você tem que produzir é uma vida em Cristo, produzindo resultado. Amém? Então vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Jesus dizendo, viu? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá o quê? Oh, o que eu estou falando está embasado biblicamente, então. Vamos lá. Porque sem mim, o quê? Nada podeis fazer. Está produzindo resultado, irmão? Está dando resultado em algum lugar? Será que alguma alma já olhou para você lá fora e disse, eu quero ser que nem esse crente? Sabe por quê? Porque o que a gente vê na maioria dos casos é ao contrário. Para eu ser crente que nem esse aqui, que nem aquela ali, eu prefiro estar aqui no mundo. Não é? Tem que dar resultado, irmão. Tem que dar fruto. Jesus te deu vida para você produzir fruto. Segundo fruto, manifestar o caráter de Cristo. Abre para nós Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Depois pula para o 23, tá? Depois que eu terminar de ler. Então, primeiro, é resultado em Cristo. Amém? Dá resultado. Primeiro fruto que você vai produzir. Dá resultado. Segundo, manifestar o caráter de Cristo. Como é que é isso? Vamos lá. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mais um. Contra essas coisas não há lei. Você sabe o que significa o fruto do Espírito, irmão? O fruto do Espírito, se você quiser anotar, é importante. O fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Cristo imprimido em nós. Amém? Será que você tem produzido esse fruto na sua vida? Será que quando as pessoas olham para você, voltem no versículo aí 22. Será que quando as pessoas olham para você, elas veem amor na sua vida? Será que as pessoas veem alegria? Ali está gozo, mas pode simbolizar alegria. Alegria na sua vida? Já viu aqueles
o pastor vai saber mais que eu. Aqueles irmãos dentro da igreja, que a gente olha para ele só tá assim. O rio passou por ele, deu vida para ele tá triste. Tá triste por quê, irmão? Ah, não, é porque a menina me deu um fora. Tá triste por quê, irmão? Ah, não, é porque minha mãe não comprou o PlayStation que eu queria. Não é, irmão? A gente deixa a alegria embora por coisas fúteis. Eu só dei esses exemplos, mas tem gente que faz por coisa pior, irmão. Fica triste por coisa pior. Você olha pra cara dele e não vê alegria. Será que quando as pessoas olham pra você, ela vê paz ou só vê intriga? Tem irmão que é brigão, só gosta de ficar brigado com os irmãos, né? Intrigueiro. Não quero um papo com ninguém, não quero não. E não sei o quê, não tem paz na vida dele. Será que quando as pessoas olharem pra você, vai ver longanimidade? Paciência? Será que você é paciente? Porque hoje em dia tá difícil, a gente quer as coisas pra ontem, né? Senhor, a gente ora assim, Senhor, me dá isso aqui. Aí o Senhor no outro dia não apareceu, mas Senhor, era para ano passado, não era para hoje não. Paciência. O que mais? Bondade. Será que você tem sido bondoso? Fé. Ali em outras traduções vai dizer fidelidade. Será que você tem sido fiel ao seu Senhor? Fidelidade. Fé. Mansidão. Será que você é manso? E quando eu falo de mansidão, não falo de covardia, porque quando a gente fala, aquele irmão ali é manso, não é que ele é covarde, é porque ele sabe entrar e sair. Ele sabe entrar ali, não arrumar conflito, sai por ali, no trânsito não arruma conflito, ele sabe entrar e sabe sair, é uma pessoa que é mansa. Amém? Temperança. Será que as pessoas têm visto esse fruto sendo produzido em você? Porque por onde esse rio passou e deu vida, tem que produzir fruto. Vamos lá. Eu disse para você que a gente tem que produzir o quê? Resultado. Tá gravando aí? Resultado. Segundo, caráter de Cristo, o fruto do Espírito. Que fruto? Qual outro fruto que a gente tem que produzir? Praticar boas obras. Capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 16. Coloquei para nós. Mateus capítulo 7, práticas de boa obra. Vamos lá. Olha o que está dizendo aqui, irmão. Estou embasado biblicamente. Por seus frutos os... Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Pode passar. Assim, toda árvore boa produz bons... E toda árvore má produz? Então toma cuidado se você está produzindo fruto ruim, viu? Pode ser que você não tenha recebido vida de verdade. Pode ser que esse rio não tenha passado aí por você ainda. Então, por seus frutos, os conhecereis. Prática de boas obras. Porque não tem como você colher uva dos espinheiros, né? Vamos lá. Eu tenho que correr aqui, irmão. Bora lá, vai dar tempo. Em nome de Jesus, vamos ter fé. Terceiro, prática de boas obras. Quarto, alcançar outras pessoas para o reino de Deus. Provérbios 11:30. Coloque para nós. Hoje você vai sair daqui cheio de Bíblia, irmão. Cheio de Bíblia. Bora lá. Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Aleluia. Vamos ganhar almas. Alcançar pessoas para o reino de Deus. Quinto lugar, bora produzir fruto, irmão, bora produzir fruto. Quinto, manter uma vida constante de crescimento espiritual. Voltem aí para Ezequiel 47, versículo 12. Manter uma vida constante de crescimento espiritual. Vamos lá. 47, Ezequiel 47, 12. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento,
e a sua folha de remédio. Amém? Quem está ligado ao rio de Deus não produz de vez em quando dá na telha, mas vive uma vida constante de frutificação. Amém? Vamos lá. Apocalipse capítulo de número 3. Jesus vai falar, João vai escrever acerca de uma igreja. Igreja Laodiceia, que era conhecida como a igreja morna. E a maioria dos irmãos entende uma igreja morna como se fosse, sei lá, uma igreja que não é fervorosa, né? De manifestar, não tem nada a ver com o estilo de culto. Isso aqui que ele está falando. De ser morno. E agora, me explica, Natan, melhor, o que é ser um crente morno? Vamos analisar o texto. Olha o que Jesus diz. Antes fosse frio ou quente. Será que Jesus tem um desejo de que você seja frio espiritualmente? Não, de forma alguma. Ele está dizendo o seguinte, antes fosse o quê? Frio ou quente. Mas como é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ó o risco que você vai correr por não produzir frutos. Vamos lá. O que é ser morno? O Senhor Jesus, ele adaptava as suas palavras a algo significativo da época. O que tinha a ver com a cidade daquela época? E o que tinha a ver, Jesus faz essa comparação de águas para a igreja de Laodiceia? Ora, porque a igreja, ela ficava próxima de uma cidade. A cidade ficava próxima da cidade de Herápolis. Ficava próxima da cidade de Herápolis, amém? E essa cidade, Herápolis, era conhecida por suas águas quentes, que era uma água medicinal, que servia para os doentes. Amém? Mas ela também ficava próxima de Colossos, conhecida por suas águas frias e puras. Para que essa água fria e pura servia? Ora, essas águas, elas serviam para matar a sede dos viajantes que passavam por ali. Aí Jesus está dizendo o seguinte, olha, antes fosse quente, que nem as águas de Herápolis. Que as águas são quentes, são medicinais. As águas trazem cura para os enfermos. Ou frio, que nem a água de Colossos, que sacia a sede dos sedentos. Mas o que acontece? A água vinha de Herápolis. A água também corria de Colossos. E quando chegava na cidade de Laodiceia, chegava morna. E essa água não servia para nada. Ela tinha perdido totalmente a sua funcionalidade. Amém? A ideia parece ser que, por um lado, a igreja não fornecia nenhum refresco para os espiritualmente cansados, nem cura para os espiritualmente enfermos. Ou seja, a igreja tinha perdido a sua funcionalidade, estava morna, não produzia fruto. E crente que não produz fruto, Cristo diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha o perigo, irmão. Então vamos caminhar mais um pouquinho? Meu Deus, onde é que eu estou? Tem até que horas? Pastor. 45, mais 15 minutos? Então vamos. Vamos lá. Alguém lê para nós? Já para encerrar, irmão. Vamos lá. Coloque para nós versículo 22 do capítulo 47 de Ezequiel. Vamos lá, algum jovem lê para nós. Amém. Então vamos lá, irmão. Vou encerrar essa parte aqui. Esse texto, versículo 22 e 23, mostra que Deus é justo e fiel ao cumprir as suas promessas. Só que a palavra diz o seguinte, não é somente para o povo de Israel. Vai incluir também os estrangeiros. Amém? Apontando para a inclusão de todos os povos no plano de Deus. Tem mais ou menos assim. O povo de Deus, somente Israel. O resto, estrangeiro. O resto, gentil. Mas quando Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, o acesso que era só para uns
ele abriu esse acesso. O véu do templo se rasgou. E até mesmo os estrangeiros. Ele veio para os seus, Israel, mas os seus não receberam. Mas todos os estrangeiros, todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu encerro para não demorar muito. Vamos lá. Em qual estágio você se sente hoje? Água nos tornozelos? Água nos joelhos? No lombo, na cintura? Ou águas profundas? O Senhor te convida a caminhar mais um pouquinho. O Senhor te convida a chegar um pouquinho mais perto. O Senhor te convida a mergulhar mais um pouquinho. Chega de ficar no raso. Chega de ficar no raso. Chega de ter essa vida medíocre. Quando eu falo medíocre, é medíocre da ideia de médio, né? De medida. Sai do meio. Venha para mais perto. Chega de ser mediano. Venha mais para perto. Eu não sei onde você se encontra hoje. Eu não sei, vamos fazer esse simbolismo, né? Quem estava medindo lá era um homem, simbolizando um anjo ali que estava medindo. Mas o Senhor Jesus está dizendo o seguinte para tu: eu vou medir aqui, ó, pode vir. Pode caminhar. Está na hora de sair do raso e vir para o profundo, as águas do Espírito. Qual área da sua vida precisa do rio de Deus para trazer vida e cura? Como você pode ser como essa árvore que dá fruto e cura os outros ao seu redor? Tem irmão, tem crente que ele faz o contrário. Ao invés de trazer cura para quem está do lado dele, ele só machuca, só fere. E eu aprendi um negócio com o meu pastor muito interessante. Ele falou o seguinte: olha, teve uma vez, ele contando o testemunho dele lá na igreja, né? Teve uma vez que eu cheguei lá na igreja, lá na sede, para conversar com o pastor, e teve um irmão que eu fui falar com ele, eu fui cumprimentar ele, e ele começou a falar um monte de coisas horríveis para mim. E eu fiquei sem entender nada, ele me atacou de graça. Que a gente nem se fala, eu nem falava com aquele irmão, nem conhecia ele. Eu fui só cumprimentar ele e me atacou. Aí ele falou que foi questionar isso a Deus. Deus, mas por quê? Eu não entendi direito. Aí ele disse que o Espírito Santo falou com ele. Ele disse o seguinte: olha, geralmente as pessoas que te ferem, o problema não está em você. É a pessoa que está com problema. É a pessoa que está ferida. É a pessoa que está precisando de ajuda. Então, ao invés de você retrucar aquela ignorância, né, digamos assim, você, como uma árvore que recebeu essa água da vida, você que recebeu vida, qual é o seu papel? Aleluia! Glória a Deus! É devolver? Na mesma moeda? Não, mas eu sou desse jeito, eu não levo desaforo para casa, não. Misericórdia, irmão. Ao invés de devolver na mesma moeda, você tem que devolver com gentileza. Irmão, eu te garanto, não tem homem, não tem varão, não tem mulher ignorante o suficiente para permanecer ignorante diante de uma gentileza. Você desarma a pessoa na hora. A pessoa chega com ignorância para você e você fala: ô irmão, não, tranquilo. O irmão tá bem, precisa de uma ajuda, precisa de uma palavra, precisa de uma oração, irmão. Percebi que o irmão não tá muito bem. Vai desarmar ele na hora, irmão. No trânsito, quando alguém chega para brigar com você. Já aconteceu comigo já. O cara querer confusão. Ô, irmão, não, tranquilo, você precisa de alguma ajuda. Aconteceu alguma coisa aí com a sua moto, com o seu carro. O cara fica na hora sem reação. O cara fica até sem graça. Cara, por que eu reagi dessa forma? Começa até a pensar, né? Fica até sem graça. Esse é o seu papel. Aleluia! Glória a Deus! Crente que tem profundidade com Deus é assim. Então vamos lá. O que significa para você? O que significa para você ser um crente profundo com Deus? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Os irmãos querem participar? Pode ficar à vontade para participar. Eu gosto que os irmãos participem. O que é profundidade para você? Profundidade com Deus. Eu já falei muita coisa aqui, irmão. Dependência? Perfeito. Dependência. O que mais?
perfeita fidelidade. Olha só, olha o tanto, olha o tanto. Olha, mansidão. Olha o tanto que você adquire por ter uma vida profunda com Deus. Sabe o que a gente pensa em muitos casos, pastor? A gente pensa que ter profundidade com Deus, o maior propósito da gente ter uma profundidade com Deus é vir para a igreja e sair pulando, sair rodando, mas esse não é o principal motivo. É bom você se alegrar com Deus. Eu também sou pentecostal, irmão. Eu me alegro com Deus demais. Foi até difícil me conter aqui, né? Às vezes tem que se conter, irmão, para você poder... Eu não, calma aí, é uma escola bíblica, calma aí. Não é uma pregação, não. O crente pentecostal até ensinando dá lugar, né, pastor? Mas esse não é o principal propósito. É também, você pode se alegrar na presença de Deus. O maior propósito é ter o seu caráter transformado. Você ser um bom marido. Você ser uma boa esposa. Você ser um jovem obediente, submisso à sua liderança. Você ser um adolescente obediente aos pais. Ser uma criança obediente aos pais. Você, ao invés de você trazer mais corrupção, ao invés de você trazer mais problema lá para a sociedade, lá para fora, você trazer solução, você trazer vida. Sabe por quê? Porque é um rio que corre dentro de você, que flui dentro de você. E o propósito desse rio é trazer vida por onde passa. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.